Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E essa é uma aula que eu acho muito interessante, muito importante, é o início de tudo, o início de todo o raciocínio que nós temos para um tratamento. Então o tema de hoje será o raciocínio osteopático na manipulação articular, dado por mim, Alex Sesi, vosso anfitrião de hoje. Se a pessoa não entende como funciona a manipulação, como se avalia ou como se usa ela, normalmente o tratamento é dado com o escuro, né? Então é importante compreendermos esse tipo de raciocínio. Para início de pensamento ou para início de raciocínio em cima dos tratamentos, da manipulação articular, temos que entender um pouco sobre os modelos de tratamento osteopático. Temos basicamente 5 modelos de tratamento, muito mais, mas classicamente são 5 modelos. O modelo biomecânico, que leva em consideração mais as alterações estruturais ou somáticas. O modelo circulatório respiratório, que leva em consideração a distribuição de sangue e toda a hemodinâmica do corpo. O modelo neurológico, que leva em consideração mais as integrações do sistema nervoso, sua inervação, seu feedback. O modelo metabólico energético, onde entra também postura, controle de tônus, que nós precisamos para usar mais ou menos energia. E o modelo comportamental, onde leva muito em consideração como a pessoa se comporta durante o dia a dia realmente, né? Então hoje vamos bater mais em cima do modelo biomecânico e um pouco do modelo neurológico, mais especificamente do modelo biomecânico. Então, para falar um pouco disso, vamos falar um pouco, assim, uma breve lista sobre as técnicas osteopáticas. Então, da abordagem tradicional, temos o thrust, que é a manipulação articular, ou alta velocidade e baixa amplitude. Temos técnica de músculo-energia, liberação miofascial, osteopatia craniana, a strain counter strain, ou técnica de Jones, e articulatória e a técnica linfática. Em uma abordagem mais contemporânea, temos as técnicas de balanço ligamentar, liberação posicional facilitada, inibição progressiva neuromuscular, técnicas funcionais, manipulação visceral, técnica de Steele, os reflexos de Chapman e a percussão de Fulford, né? Então vamos levar hoje, entrando, esmiuçando mais especificamente o thrust, ou a manipulação articular, e em parte alguns elementos da músculo-energia, strain contra strain, articulatória ou liberação posicional facilitada, que ela entra um pouco no objetivo do thrust também. Então, compreendendo o trust, temos que entender o que é uma disfunção somática primeiro. Então, o que é a disfunção somática, ou relembrando, ela é uma função prejudicada ou alterada de componentes relacionados ao sistema somático, ou da estrutura corporal, que são estruturas esqueléticas, articulares, miofaciais e elementos vasculares, linfáticos e neurais relacionados. Essa é uma das definições da disfunção somática que temos, né? Então, esmiuçando um pouco mais a disfunção somática, vamos para um outro conceito, que é o conceito de metâmero. Então, o conceito de metâmero é a menor unidade funcional compreendida entre a medula e os seus órgãos ou estruturas inervadas. Então, o metâmero ele tem o segmento medular, que inerva o dermátomo, a área de dermátomo, inerva a área do miótomo, os músculos inervados, inerva a área do esclerótomo ou periósteo desse segmento inervado, inerva o angiótomo, a parte circulatória, e inerva o viscerótomo quando cabível, né? Nem todos inervam tudo, mas todos inervam alguma coisa. Então, dentro do conceito de metâmero, se nós tivermos esse segmento mais sensível, um segmento num estado de excitação parcial ou subliminar acima do que ele está, então ele não está em repouso e não está no estado de excitação, ele está em estado de excitação parcial. O limiar dele está um pouco mais alto, ou mais baixo, na verdade. Então, um pequeno estímulo já leva a um impulso, já desencadeia impulsos e isso gera o que nós chamamos de facilitação medular. Mas veja bem, isso é uma parte patológica, não deveria, esses pequenos impulsos não deveriam causar esses pequenos estímulos, não deveriam causar esses impulsos, mas causam. Isso leva a uma facilitação medular.
Então, aí dentro desse conceito do metâmero, nós temos o que nós chamamos de tríade da disfunção osteopática. É onde você tem o dermátomo, com alteração de sensibilidade da pele, de textura da pele, de temperatura da pele e também de secreção glandular da pele, ou hipersecretiva ou hipossecretiva. Você tem alteração do miótomo, ou seja, do tônus muscular, da sensibilidade ou da força muscular, né? Então você tem um músculo ou muito mais tônico, hipertônico ou hipotônico, um músculo mais sensível, onde você aperta ali e incomoda um pouco, e um músculo débil em força, onde você testa a força do músculo e ele não responde totalmente, né? E aí nós temos também a parte do esclerótomo, onde tem alteração de sensibilidade no osso. Como que nós podemos avaliar tudo isso? Então, se o dermátomo, a parte da pele que está inervada, está mais sensível, se você pegar ela, empurrar e rolar um pouco, ou apalpar ela, você vai notar uma diferença de textura, uma diferença de temperatura, também observável por câmeras térmicas, e uma sensibilidade maior relatada pelo paciente, né? Então, você tem o dermátomo, a alteração de dermátomo presente. Se você testa o tônus muscular e essa força cai de 5 para 4, mesmo a pessoa não apresentando nada ao longo do dia, você tem uma alteração do miótomo. Isso traz todo um novo significado ao livro de Kendall de testes de forças musculares. Aqueles testes de força não são puramente neurológicos, mas são mais aplicados nesse tipo de disfunção também. E o esclerótomo, onde o osso é mais proeminente, é mais evidente ou mais aberto, se você friccionar um pouco o osso e apresentar um pouco mais de sensibilidade ou até mesmo uma dor, então tendo essas três, nós temos a tríade de disfunção osteopática, então é diagnosticado uma disfunção osteopática. Também podemos diagnosticar isso pela sigla TART, né? E o que seria a sigla TART? Quando você tem uma dessas 4 ou 5 presentes, já se considera, por algumas escolas de osteopatia, como uma disfunção osteopática. Então, a primeira seria textura alterada. Textura de quê? Da pele ou do músculo. O músculo tendo uma textura alterada, por exemplo, um ponto gatilho, se inclui nessa sigla TART. De assimetria. Então, a assimetria estaria ali relacionado mais aos tecidos de um lado e do outro. Então, você tendo assimetria articular, inclui-se nessa sigla TART também. E restrição de movimento. Pode ser uma restrição de movimento tanto articular quanto de tecidos moles. E o último T de tenderness, ou sensibilidade, então local mais sensível. Nesse T também se encaixa a temperatura. Então, alguns colégios de osteopatia consideram que você tendo uma dessas disfunções presentes já é uma disfunção osteopática. Mas quanto mais disfunções presentes, mais importante é essa disfunção osteopática. Então, a disfunção osteopática mais importante do corpo do paciente é aquela que apresenta todas essas alterações. E hoje vamos nos focar somente na restrição de movimento. Para entender a restrição de movimentos, vamos a um outro conceito, que são as barreiras articulares. Então, inicialmente, nós temos a barreira fisiológica. O que é uma barreira articular fisiológica? É considerando-se a amplitude de movimento. Então, quando você realiza o movimento, do começo do movimento até o final do movimento ativo, da amplitude de movimento ativa, é uma barreira articular fisiológica. Daquele ponto você não consegue exceder o movimento. Então, ali existe uma barreira de movimento, uma barreira articular, então uma barreira fisiológica. E uma barreira anatômica. Após o movimento ativo, se você tiver uma força aplicada sobre aquele segmento que seja passiva, e ela vai ter um pouquinho mais de movimento. Então, isso é uma barreira anatômica. Então, seria o final da amplitude de movimento passiva. E uma barreira restritiva. Uma barreira restritiva já é uma barreira patológica, já é uma barreira com problemas, é uma barreira que nós podemos ou talvez devemos tratar, que é uma amplitude de movimento menor do que o normal. Então, temos basicamente, principalmente, essas três barreiras articulares. Pegando esse conceito, vamos entender o próximo conceito,
que é o conceito do espaço parafisiológico. Então, partindo de uma posição neutra, de uma amplitude de movimento do início até o final, nós temos o movimento ativo. Nesse movimento ativo é onde ocorrem os exercícios, ou os movimentos voluntários, movimentos ativos, né, os exercícios. Além desse movimento ativo, nós temos os movimentos passivos. Nesses movimentos passivos é onde ocorrem as técnicas de mobilização. Esse limite é a nossa barreira fisiológica, que eu falei antes. Além da barreira fisiológica, temos mais um movimento para frente, que é o movimento que é a barreira anatômica. Então, temos a barreira fisiológica, além disso, a barreira anatômica. Esse é o espaço parafisiológico, ou seja, além da barreira fisiológica, entre a barreira anatômica e fisiológica, chamamos de espaço parafisiológico. E é nesse momento que ocorrem as técnicas de manipulação. Por que se chama barreira anatômica? Além disso, ocorre uma ruptura tecidual, um dano tecidual. Então, as técnicas de manipulação não rompem a barreira anatômica. Se isso ocorrer, é uma lesão articular, ou ligamentar, ou capsular, ou de tecidos moles. Comparando isso um pouco ao que o Geoffrey Maitland nos deu na técnica de Maitland, claro, isso é um resumo, é uma comparação, temos muito mais detalhes. Mas comparando isso, nós temos o grau 1 de mobilização, onde ocorre no começo do movimento, o grau 2, onde ocorre do começo até a metade do movimento, da amplitude de movimento, o grau 3 da metade até o final, e por último o grau 4 no finalzinho da amplitude de movimento. Comparando isso com o gráfico que eu coloquei para vocês, o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4. Normalmente, no grau 4 não chega-se na barreira anatômica. Por quê? Se você passa da barreira fisiológica para a barreira anatômica, o corpo começa a apresentar alguns estímulos não desejáveis. Começa a contração de músculos, começa a dor. Então, a mobilização repetitiva nessa barreira ela é dolorida. Mas a manipulação não. A manipulação é de alta velocidade e baixa amplitude. Então, a amplitude se refere a esse espaço parafisiológico e a alta velocidade é ir e voltar antes que o corpo consiga restringir esse movimento ou sentir dor. Existem várias formas de explicar esse gráfico, várias didáticas e várias comparações entre problemas alterados ou hipermobilidade e hipomobilidade. Muito interessante estudar isso também. Ao meu ver, esse é um dos gráficos que mais explicam isso. Nosso próximo conceito é a sensação terminal, também chamado de end feel. Então, end feel ou sensação terminal, tradução em português, nós temos basicamente duas, como sempre, a normal e a anormal. Então, dentro da sensação terminal normal, nós temos o end feel macio, que é o end feel onde existe o contato com os tecidos moles. O que é o end feel? Quando você, enquanto avaliador, testa aquele segmento, então quando você força no final daquele movimento, você tem uma sensação macia. Por exemplo, contato com os tecidos moles pode ser muscular, numa elevação de perna reta, onde você alonga o paciente, alonga a cadeia posterior, aquilo ali é macia, chega no final, não é duro, né? Vai e volta, ela é macia. Ou, por exemplo, uma flexão de joelho ou de quadril. Se você flexionar o joelho ou o cotovelo, o contato dos tecidos moles dá essa sensação terminal mais macia. Já existe a sensação terminal firme. Então, a sensação terminal firme, normalmente ela advém de ligamentos ou de cápsula. Então, por exemplo, o ligamento na flexão de punho. Quando você realiza uma flexão de punho e força essa flexão, você tem todos os ligamentos dorsais do punho, dorsal do carpo, firmando ali. Ele termina de forma mais abrupta, ele é mais firme, ele não permite ir tanto e voltar. Ou na extensão da articulação metacarpo-falangiana, por exemplo, existe a sensação terminal da cápsula. A cápsula segura ali, então ela é mais firme, uma sensação capsular mais firme. A extensão do joelho é uma sensação capsular também, ela é firme. E o end feel rígido. O end feel rígido já é um contato ósseo. Né?
Por exemplo, a extensão do cotovelo. A extensão do cotovelo, você tem o contato do olecrano com a fossa olecraniana e ela trava ali, então uma sensação terminal firme. Tá? E as anormais? O mais importante ou mais preponderante ou predominante, né, seria a sensação vazia, que é uma ruptura tecidual. Então, uma ruptura tecidual ou uma instabilidade articular, quando você testa o final da articulação, ela não apresenta a sensação normal, ela apresenta uma sensação vazia ou alterada, né, vazia no caso, que indica uma ruptura tecidual, ou de ligamento, ou de cápsula, ou de músculo, pode ser também. E essa é a base dos testes ortopédicos de ligamentos. Uma sensação macia, ela pode ser anormal também, por exemplo, provocada por edema. A amplitude de movimento, ela termina antes do final do movimento. Então, ela vai dar uma sensação macia, mas previamente ao final do movimento. E a firme pode ser anormal também, como, por exemplo, um aumento de tônus. O músculo está muito hipertônico, ele não consegue esticar tanto, então ele para antes, mas mais firme. Ou encurtamento de tecido conectivo, encurtamento de ligamento, encurtamento de fáscia, de tratos. E a articulação, a sensação terminal rígida, que também pode ser uma sensação anormal quando vem, por exemplo, de artrose, osteofitose ou corpo livre, ela para antes da amplitude do movimento. E existe uma sensação terminal anormal, a elástica. Ela tem uma sensação de rebote, ela tem um pequeno salto ali. Né? Essa elástica, diferente de uma elástica, eu vou falar um pouco mais para frente, porque essa elástica ela é traduzida como spring. Tem duas palavras em inglês para essa sensação que para nós em português cai como elástica. Então tem a elástica do rebote e a elástica de ir e voltar. E a sensação terminal espasmódica, como por exemplo um aumento de tônus protetor doloroso. No caso de um exemplo torcicolo, assim que você mexe o pescoço, ou um lumbago, né, a dor lumbar aguda, quando você mexe o movimento, o tônus protetor já entra, aumenta ali, contrai bastante e a articulação trava. Como, por exemplo, torcicolos, fraturas também. A fratura, um pequeno movimento ali, gera um espasmo. Então, tudo isso é sensação terminal. Por que que isso é importante? Essa sensação terminal é o que nós testamos para identificar qual tipo de bloqueio articular existe. Tá? Então, eu preciso testar essa sensação terminal, ela faz parte da minha anamnese, da minha seleção de técnicas e faz parte da minha avaliação pós-manipulação também. Se eu não domino isso, toda e qualquer manipulação que eu fizer vai ser um tiro no escuro. Então, falando isso sobre os tipos de bloqueios articulares. Nós temos a classe 1, ou tipo muscular, a classe 2, ou tipo ligamentar, e a classe 3, ou tipo articular. Existem mais tipos de bloqueios articulares, mas esses são os principais. Tá? Então, o que esses tipos de bloqueios articulares vão nos prover? Então, eles vão determinar a frequência de manipulação, a prioridade de manipulação, o comportamento esperado pós-manipulação e a interferência em outros sistemas. Então vamos entender cada uma delas de forma. Então, o primeiro tipo de bloqueio articular, classe 1 ou tipo 1 muscular, é um bloqueio que se apresenta com espasmos musculares. Esses músculos eles vão estar dolorosos à pressão profunda. Então você pode encontrar até um ponto gatilho ali também, mais profundamente. Normalmente, esse tipo de bloqueio articular é um bloqueio adaptativo, um bloqueio secundário. Pode ser uma adaptação a um reflexo somato-somático, uma adaptação a um reflexo víscero-somático ou até mesmo a postura. O que nós vamos encontrar nele? O end feel, a sensação terminal, vai ser macia e elástica. Então, existe o bloqueio, a articulação está bloqueada, especialmente em relação às outras, mas o final da sensação terminal ela é macia e elástica, principalmente elástica. Esse é um tipo de bloqueio que responde rapidamente à manipulação. Você manipula, os espasmos musculares reduzem e o paciente se sente muito bem, muito confortável, uma manipulação prazerosa ao paciente. O paciente fala, nossa, que estralo gostoso.
Porém, como é um tipo de bloqueio adaptativo, normalmente é aquele bloqueio em que você libera e retorna, libera e retorna. Meia hora, uma hora está ali de novo, onde o paciente fala, eu me estralo, alivia, mas volta. Todo dia está estralando, todo dia está aliviando, mas todo dia está voltando, porque é uma adaptação. A sensação na pós-manipulação, nós podemos ter duas. Quando você manipula e existe o end feel macio e elástico e a ADM quase completa. Então, você libera a amplitude de movimento, mas no final ela continua elástica e não libera totalmente. Significa que a adaptação, o bloqueio articular era uma adaptação. Você vai ter esse bloqueio articular retornando. Ou em casos mais excepcionais, em menor porcentagem, mais raro, você numa pós-manipulação sente um end feel macio, não elástico e a ADM completa. Você liberou esse bloqueio e ele se resolveu, ele não era adaptativo, ele era primário. Tá? Então podemos ter essas duas sensações ao final. A classe 2, ou ligamentar. Então, a classe 2 ou ligamentar é um bloqueio articular normalmente decorrente de encurtamento de ligamentos ou fibrose. Pode ser uma fibrose de ligamentos também. É um bloqueio articular mais crônico, é um bloqueio que dificilmente ele vai ser agudo, porque ele depende do encurtamento desses outros tecidos mole, e você vai ter um end feel rígido. No final da articulação, o end feel ele vai se apresentar mais rígido. Qual que é a diferença desse end feel para o outro? Para o end feel normal, é a amplitude de movimento menor, comparado com outra articulação, do outro lado, acima ou abaixo, o end feel se apresenta um pouco mais rígido. Após a manipulação, você tem uma melhora leve da amplitude de movimento. Então, se você tem uma amplitude de movimento ali, ela vai melhorar lentamente, porque o encurtamento ou a fibrose de ligamentos se melhora lentamente. Você precisa alongar esse ligamento ou alongar essa fibrose, e isso precisa ser devagar. Um alongamento muito rápido, o ligamento não é elástico, vai se romper. Então, por isso que você precisa de repetidas manipulações para restaurar o movimento. Tá? Não é uma sessão, não é duas sessões. Quanto mais crônico, mais sessões vai necessitar. Claro que isso dá para associar, por exemplo, com exercícios de mobilidade ou com exercícios de alongamento, exercícios ativos, entre uma sessão e outra, mas ela não vai liberar em uma sessão. Tá? Na pós-manipulação, você vai sentir que aumentou um pouco a barreira anatômica e o end feel ele permanece rígido. Tá? Então a diferença para a classe muscular é que você tem um aumento leve da barreira anatômica, mas o end feel ele vai ficar mais rígido. E da classe 3, ou tipo articular, bloqueio articular, ele é causado por uma adesão articular, é um bloqueio articular verdadeiro, por assim dizer, né? Então ele é causado por uma adesão articular, pode ser crônica ou pode ser aguda. Quando é crônica, você já tem uma atrofia ou degeneração geral de ligamentos, você tem uma restrição multidimensional e ela normalmente se apresenta assintomática. Então é um tipo de articulação em que você não tem uma direção somente bloqueada, você tem uma direção diversa bloqueada. Se for hipomóvel, você vai ter uma atrofia ou essa degeneração geral de ligamentos. No dia a dia, ela se apresenta assintomática. Se for um bloqueio articular agudo, o que seria esse agudo? Como explicaria esse agudo? Seria, por exemplo, um torcicolo ou um lumbago ou vulgo travei as costas, né? Existe uma impactação articular e uma disseminação do líquido sinovial para a periferia. Ele sai dali e volta e gera uma adesão entre as duas cartilagens. Né? Elas não deslizam muito bem. Então, uma tração, uma abertura da articulação para fazer esse líquido sinovial se espalhar novamente, criar a tensão superficial que ele tem que ter dentro daquela articulação, é assim que nós tratamos a aguda, o bloqueio articular agudo. Esse acúmulo de líquidos na periferia vai gerar uma distensão capsular que gera uma dor muito aguda. Ou, de outra forma que eu não coloquei aqui, mas também pode ser uma compressão dos processos meniscoides da articulação zigoapofisária. Tá? Então, isso também é um tipo de bloqueio articular. Esse tipo de bloqueio articular é dolorido ao teste de movimento. Então, quando você faz o teste, você empurra a articulação, ele incomoda mais. Né? A pessoa sente ali e normalmente refere que aquela é a dor que ela sente, seja aguda
ou crônica. Às vezes você consegue empurrar essa articulação crônica, que está assintomática, mas ela irradia a dor, e o paciente refere, essa dor é a dor que eu sinto. No pós-manipulação, você tem quase que imediatamente a liberação do espasmo muscular secundário. Então, quando você tem, seja aguda ou crônica, você tem aqueles músculos hipertônicos em volta. Na aguda, o espasmo mais importante, secundário. Após a manipulação, você consegue liberar bem esses espasmos. Você sente, a pessoa consegue sentir, parece que o meu músculo relaxou. Uma quarta classe, ou assim podemos dizer, seria um tipo de bloqueio neurológico. O que seria um bloqueio neurológico? Ele é mais explorado no método Activator, dos quiropraxistas, mas podemos usar isso a nosso favor na osteopatia também. Nesse tipo de bloqueio articular, todas as estruturas elas vão se encontrar íntegras. Então, se você avaliar ela, muitas vezes você não sente muita diferença ou ela parece levemente hipomóvel. Tá? Então, o que acontece nesse bloqueio articular é que os mecanorreceptores enviam sinais aberrantes. O problema está no excesso de sinalização dos mecanorreceptores para o sistema nervoso central. E isso vai ser mantido por um feedback neural central, ou um gerador de padrão central, como eles chamam. É onde aqueles pequenos estímulos do activator conseguem resetar, por assim dizer, resetar seria a melhor palavra, desses mecanorreceptores, e assim você libera o controle neurológico por esse padrão central para aquele bloqueio articular. Isso é muito interessante, especialmente em casos de prevenção. A pessoa, quando ela passa por um processo de tratamento osteopático com manipulações, você precisa ocasionalmente reforçar essas manipulações para que esses mecanorreceptores não retornem ao estado patológico que eles estavam antes. Então, essa é um conjunto de conhecimentos que eu encontro na minha prática clínica como fundamento do que eu escolho manipular ou não, de quantas vezes eu escolho manipular ou não e qual a frequência das sessões. Sabendo isso, conseguindo avaliar, anotando do paciente, vendo se ele retornou com os mesmos sintomas ou os mesmos sinais, aí eu consigo direcionar o tratamento melhor. E eu acho que cabe muito bem uma reflexão do nosso colega Andrew Taylor Still, criador da osteopatia, que encontrar a saúde deveria ser o objetivo do médico. Qualquer um pode encontrar a doença. Então, quando falamos de restrição articular, não necessariamente é uma doença, mas é encontrar um caminho de volta à saúde. E com isso terminamos a aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva e espero que agregue um pouco na prática clínica de todos vocês. Muito obrigado.